Bem, boa noite a todos. Hoje é um dia bem interessante. Hoje você podia colocar o slide? Mas tá no WhatsApp. Tô deixando. Hoje é um dia bem interessante porque há mais ou menos uns 5 anos e alguma coisa, assim, 3 meses, 4 meses, não lembro. A gente começou a caminhar juntos como igreja em relação a conhecer o livro de Colossenses, saber tudo aquilo que a gente podia aprender juntos, né? Então é uma caminhada muito grande e que a gente pôde fazer junto e pra mim é... Agora eu me escuto, nossa. Ah, então é algo muito legal que a gente pôde fazer juntos e eu pretendo nessa noite a gente poder encerrar essa caminhada e eu penso que eu fico tão feliz por pensar, a gente vai conseguir encerrar esse livro juntos e triste porque acabou, porque pra mim foi muito bom, assim, muito bom. Espero que para a igreja também tenha sido de bênção, né? Mas certo, amados. Antes da gente chegar no livro de Colossenses, eu queria fazer uma pergunta, fazer que a gente pudesse pensar sobre algo. Ah, como que vocês gostariam que vocês fossem lembrados? Qual que seria o legado da vida de vocês, né? Pensando no futuro, pensando adiante, como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? Ou como que você gostaria que Deus pensasse sobre você quando pensasse em você também? Não sei se você já chegou a pensar em relação a isso, mas eu queria colocar essa pergunta, esse questionamento, para que cada um pensasse um pouquinho sobre isso. Porque é justamente sobre esses pensamentos que a gente vai estar levando nessa noite, né? E o nome da pregação é Instruções, Saudações e. Me fugiu a palavra agora. Me fugiu a última palavra. Mas é a fidelidade que abençoa. Então a gente vai resumir esse última etapa de Colossenses com esses pensamentos. Então a gente pode ir abrindo lá Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 18. Então a gente passa a ler. Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 18. E não é 8, tá? É até 18 mesmo, até o final. Que normalmente eu faço bem pouquinho, mas dessa vez a gente vai correr um pouquinho mais. A gente vai andar um pouco mais no livro, né? Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo que se passa conosco, para que ele lhes fortaleça o coração. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor.
Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então, agora sim... despedida. Eu tinha esquecido dessa palavra. Então, a gente vai estudar hoje instruções, saudações e despedida. A fidelidade que abençoa. E às vezes a gente pode se deparar com passagens como essa e pode ficar pensando, tá, mas o que a gente pode tirar de prático, de algo que Deus possa trabalhar no meu coração? E é muito interessante, porque a gente vai passar por alguns nomes, algumas pessoas, algumas situações que são histórias de vida. Histórias de vida. Que a fidelidade de muitos deles foi de bênção. E, por outro lado, a falta dessa fidelidade com o Senhor foi de prejuízo para eles, né? Então, que a gente possa pensar, aquelas perguntas que eu falei no começo. Como é que eu desejo que seja minha? Como que as pessoas vão lembrar de mim? Ou como o Senhor pensa sobre mim? Então, por meio desse estudo de hoje, que a gente possa ter essa pergunta bem clara. Se a gente quer ter essa vida que é caracterizada pela fidelidade que abençoa, né? Então, o nosso estudo de hoje vai estar dividido em 4 partes, como sempre: introdução, instruções, saudações e despedida. A introdução a gente já leu, que é basicamente ler a passagem juntos. E agora a gente parte já para as instruções. Então, primeiros 2 versículos que a gente vai ler ali, onde a passagem segue o seguinte, né? Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco, para que ele lhes fortaleça o coração. Então a gente chega no primeiro personagem aqui do relato bíblico. E é sempre importante a gente lembrar que essas pessoas que são relatadas aqui, o próprio Paulo, os próprios colossenses, eram pessoas reais, assim como nós. Tiveram a sua vida, tiveram suas dificuldades, tiveram seus medos, passaram por vários problemas, mas ainda assim elas têm esses relatos no caso de Tíquico, que foi uma bênção, esse rapaz, né, esse jovem. Ele foi uma bênção porque ele foi alguém que teve um testemunho fiel. E quando começa a história de Tíquico na Bíblia, esse rapaz com um nome um tanto difícil de falar em português, lá em Atos capítulo 20, nos versículos 1 a 6, é a primeira vez que aparece o nome dele na Bíblia. E essa passagem aqui, vários dos nomes que a gente tem lá em Colossenses, a gente vai reconhecer, e outros nomes que a gente vai reconhecer de outras partes da Bíblia também, né? Como o próprio Timóteo, que também se junta ali a Paulo. Mas a passagem é a seguinte: Atos capítulo 20, versículos 1 a 6. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. Viajou para aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, e por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco, que a gente também vai encontrar aqui em Colossenses, e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Então, esse irmão Tíquico, ele era alguém que era lá da província da Ásia, era um asiático, então, e estava com Paulo desde aquele momento e se uniu no ministério. A gente pode ver que essa carta aos Colossenses foi escrita vários anos depois, naquele momento lá de Atos 20, e Tíquico ainda continuou servindo a Paulo. E tem uma outra carta que também fala sobre Tíquico, que é Efésios. Efésios 6, capítulo 21 e 22, capítulo 6, versículos 21 e 22,
também fala algumas informações sobre Tíquico. E as passagens que a gente está estudando são todas as passagens que falam sobre esse personagem na Bíblia. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 21 e 22, diz o seguinte: Tíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor, lhes informará tudo, para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que eles o encorajem. Então, tanto em Efésios quanto em Colossenses, Tíquico ele é elogiado. Lá em Efésios diz: o irmão amado e fiel servo do Senhor. Aqui em Colossenses diz: ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então, Tíquico ele é elogiado na palavra de Deus, né? E isso é incrível de pensar, porque ele foi fiel no seu trabalho e o trabalho de Tíquico não era algo assim de liderança, de estar à frente do ministério. Não era isso, era simplesmente ser alguém que ajudasse Paulo, estava junto, levando as cartas. E em outro momento, Paulo simplesmente fala: envia Tíquico a Éfeso. Ele fez isso, enviou ele para fazer alguma coisa que era necessária lá. Então, Tíquico era alguém que estava sempre disposto a servir o Senhor. E, como eu comentei antes, essa passagem eu falei de 2 Timóteo 4,12, e Tíquico também é mencionado em Tito 3,12. Esse irmão, ao longo do tempo, ele continuou firme, trabalhando junto com Paulo para a expansão do Evangelho. E a carta de 2 Timóteo, ela é a última carta que Paulo escreveu. Logo depois disso, Paulo foi morto, né, martirizado. E Tíquico continuou desde lá de Atos 20, talvez um pouco antes, mas quando relata sobre Tíquico é lá em Atos 20, até o final da vida de Paulo, né? Mais de 10 anos de ministério. E servindo fielmente. O que a gente pode tirar de aplicação da vida desse irmão a gente não sabe como aquilo que a gente faz, seja as coisas grandes, seja as coisas pequenas, podem impactar na vida de outros irmãos, como o nosso serviço fiel ao Senhor pode impactar outras vidas. Porque não se fala muito o que Tíquico fazia. Não se fala muito na Bíblia. O que a gente sabe sobre ele é que ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Então, desde lá dos primeiros anos, desde lá do primeiro século até hoje, 2023, a gente lembra de Tíquico, porque ele era fiel, um amado irmão, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Tíquico é lembrado por mais de 2000 anos por ser fiel ao Senhor. Ser fiel. E eu fico pensando, né? Como que estaria Tíquico sabendo que ele ia levar duas cartas aqui, Colossenses e Efésios, e ter dois elogios, né, em cada uma delas, e essas cartas serem estudadas por crentes de todas as eras? Como a fidelidade de Tíquico foi conhecida por todos, né? A gente está estudando aqui, em Novo Hamburgo, sobre a vida dele. E apesar, como eu comentei, não tem muitas informações, mas a gente sabe que Tíquico era fiel. Ele era um servo fiel ao Senhor. E trago de novo a pergunta: como que você quer ser lembrado? Como que vai ser o seu legado? Como as pessoas pensam assim? Pensar no Mateus, pensando em mim, mas você pensa em você. Você lembra daquele Mateus? Como as pessoas vão lembrar de você? Como cada um vai lembrar de você? Qual o legado que você quer deixar? E Tíquico foi fiel no trabalho dele. Ele levou a carta de Colossenses, levou a carta dos Efésios também. Foi fiel. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque a gente pode agora estudar essas cartas, estudar a palavra de Deus aqui e ser abençoado por isso. Mas vamos avançar. A gente tem outros personagens aqui na carta dos Colossenses, nesse final, que a gente pode estar estudando juntamente com a vida de Tíquico.
Ele irá, né, Tíquico irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Ou seja, também eram colossenses, né? Tíquico não era colossense, era da Ásia, como a gente comentou antes, né? Mas esse Onésimo, que é um de vocês, eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Então, o serviço tanto de Tíquico quanto Onésimo era falar sobre aquilo que estava acontecendo com Paulo. E quando fala de Tíquico também, fortalecer-lhes o coração. Mas quem era Onésimo? Quem é esse cara? Aqui a gente vê só que era um fiel e amado irmão. E não tem mais nenhuma menção em Colossenses, em nenhum lugar. E na verdade, com exceção de uma carta muito importante para Onésimo na Bíblia, não existe nenhuma outra carta, nenhum outro relato, nenhum outro lugar que fala sobre Onésimo. A gente só tem na carta a Filemon, que Paulo escreveu a esse irmão lá, também da igreja de Colossos, com um intuito muito importante, de que Filemon o recebesse. A gente vai abrir lá um pouquinho. Lá em Filemon, se você tem dificuldades, é só encontrar Hebreus e voltar. Tá ali. Essa carta a gente estuda pouco e acaba não encontrando, né? As cartas pequenas é um pouco mais difícil. Mas é até Hebreus se voltar ou chegar até Tito e seguir adiante. Então, lá em Filemon, no versículo 8, ao seguinte, a gente lê o seguinte: Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho, Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim ele é um irmão, muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então, ah, Paulo escreve essa carta aqui a Filemon com dois intuitos. Principalmente aquele apelo, um apelo de Paulo por Onésimo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que foi que Onésimo fez contra Filemon, né? E é importante também falar qual é a relação entre Onésimo e Filemon. O versículo 16: Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Então, Onésimo era um escravo de Filemon. E a gente não sabe o que Onésimo fez para Filemon, mas provavelmente ele roubou algum valor de Filemon e fugiu. Ele fugiu e de alguma forma Onésimo encontrou Paulo lá em Roma, onde que era a prisão de Paulo. Encontrou ele lá e há muitas possibilidades. A principal, que eu acho mais plausível, é que Onésimo foi até Paulo, sabendo que Paulo tinha boas relações com Filemon, pedir socorro, né? Que ele não tinha, ele queria ser protegido, né? Ser protegido por Paulo, talvez uma busca mesmo para voltar a Filemon. Porque a questão mais importante aqui é que um escravo que fugia do seu senhor e pior, que roubava o seu senhor, ele tinha um destino, a morte. Era morto. Ele ia ser provavelmente crucificado também. Então, o que Onésimo queria era uma ajuda. Paulo, socorro, eu estou numa situação terrível, me ajuda. Mas ele não era crente naquele momento. Ele não era cristão.
E a gente vê aqui no versículo 10, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, provavelmente o que aconteceu, Onésimo foi pedir socorro e Paulo aproveitou a oportunidade e foi pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho, até que Onésimo foi salvo. Então, Paulo está enviando de volta Onésimo para Filemão com esse apelo para que Filemão não executasse a lei romana, que ele tinha total liberdade de fazer isso, mas ele apelou a Filemão que ele não fizesse, mas não e não apenas o recebesse, né, o acolhesse de volta, mas como tratasse ele como irmão. Né? No versículo 16, não mais, daí a gente vê o pedido, né, indireto pela libertação de Onésimo, que ali no versículo 16, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Então Paulo queria que Filemão recebesse a Onésimo, e mais do que isso, que recebesse como irmão, como alguém livre. Né? Paulo não diz diretamente o liberte, mas ao meu ver ele tem pedido de forma indireta, receber ele como irmão, não mais como escravo. E essa aqui é o fim da história de Filemão na Bíblia. A gente não tem mais de Onésimo, perdão. A gente não tem mais nenhum relato sobre Onésimo, o que aconteceu com ele depois. Mas na história da igreja a gente tem um relato de outros Onésimos. Temos relatos de pelo menos 3 bispos das igrejas no primeiro século que tinham um nome Onésimo. Só que é interessante porque alguns estudiosos pensam que o Onésimo da cidade de Éfeso, possivelmente, quem sabe, provavelmente, era esse mesmo Onésimo que escravo. A gente não tem certeza sobre isso, mas é possível. O próprio comentarista F.F. Bruce, ele comenta que essa possibilidade não é improvável, que aquele escravo, ladrão, que foi pedir socorro para Paulo, se converteu, voltou para Colossos, ele se tornou um grande servo de Deus que ainda foi usado para coordenar as igrejas daquela região. É possível, não seria impossível isso acontecer, seria provável. Mas se isso for verdade ou não for verdade, não tem como dizer com extrema segurança. Mas o que a gente pode dizer com total segurança é o que a palavra de Deus ensina. Que Paulo ali diz, né? Nesse livro que a gente está estudando, aqui, agora em Filemão. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse meu próprio coração. Paulo, ele está falando coisas muito, muito preciosas sobre a vida de Onésimo, coisas muito preciosas. Ele fala que manda como se fosse seu próprio coração, coisas muito profundas. Então, o que eu queria chamar a atenção aqui, a gente não sabe o que Deus pode fazer com um novo convertido. A gente não sabe. Um ex-escravo se tornou alguém muito útil para a obra de Deus. Não somente ex-escravo, mas sim um escravo ladrão. Alguém que roubou, né, que fez algo que era terrível. Mas a gente não sabe aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém, transformando a vida de alguém. E o encorajamento aqui é que a gente realmente possa aproveitar as oportunidades de evangelizar alguém. Porque a gente não sabe o que Deus pode fazer com a vida dessa pessoa. Que a gente não julgue aquela pessoa, não vou pregar para esse aqui porque olha a vida dele, isso nem adianta, nem serve para nada. Mas a gente não sabe o que Deus pode fazer. O próprio Paulo era um perseguidor da igreja. E 13 das cartas do Novo Testamento ele escreveu, e são de grande bênção para nós, inclusive Colossenses. Então, que a gente não deixe de pregar o evangelho. A mesma aquela pessoa que a gente acha improvável de se converter, porque se Deus quer, ela vai se converter e vai ser uma benção. E vai ser uma benção. Como foi a vida de Paulo, como foi a vida de Onésimo. Mas vamos avançar um pouquinho mais.
a gente saiu da parte das instruções ali aos Colossenses e vamos entrar agora nas saudações. Tem uma série de várias pessoas saudando lá os irmãos de Colossos e a gente vai estudar um pouquinho também a vida de cada um desses irmãos que estão saudando. Primeiro que aparece aqui é Aristarco e que também aparece lá em Filemon, bem no começo. Não, no final, na verdade. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. Se ele for visitá-lo, recebam-no. Mas eu queria chamar a atenção primeiro sobre Aristarco. E esse jovem também, esse irmão, ele também aparece lá em Atos 19, 29, a primeira menção dele. Só uma breve lida. Primeira mensagem que fala sobre Aristarco e diz assim: em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então a gente não sabe exatamente o momento quando Aristarco ele se juntou a Paulo em sua viagem, né, lá quando ele estava aqui a gente comentado em Éfeso, mas a gente não sabe exatamente onde ele estava para se juntar, mas a gente sabe que Aristarco se juntou a Paulo e anos depois, assim como o próprio Tíquico, continuou servindo a Paulo. E aqui em Colossenses, ele fala que Aristarco é meu companheiro de prisão, né? Possivelmente preso também junto com Paulo. E as menções que a gente tem nas cartas é em Colossenses 4:10 e em Filemão 24, no versículo 24, a gente não tem muitas menções sobre quem era Aristarco, o que ele fez, né? Alguns relatos é mais de Aristarco estar junto com Paulo nas viagens que Paulo fez e também na viagem de Paulo para Roma na prisão. Mas aqui a gente também percebe essa questão da fidelidade, que ele permaneceu firme também junto, servindo ao lado de Paulo. Mas o próximo personagem, um personagem que é bem conhecido, que é Marcos, ou conhecido por alguns como João Marcos. E eu gostaria de abrir lá em Atos 12 para a gente ler juntos. Atos capítulo 12, versículo 12. Esse pequeno versículo tem muitas informações sobre João Marcos. E por que também a gente chama o Marcos de João Marcos? Atos capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então a igreja se reuniu. Só para falar um pouquinho do contexto, aqui é quando Pedro ele foi preso e a igreja se reuniu na casa de Maria, que era a mãe de João, se reuniu lá para estar orando por Pedro que estava preso. E aí o relato bíblico fala um pouquinho sobre quem é esse Marcos, esse João. Só que esse João Marcos, filho de pais abonados, como eu coloquei ali, provavelmente o pai de Marcos já estava morto nesse momento, por isso que é falado casa de Maria, né, mãe de João Marcos. E esse mesmo Marcos é um personagem que passa em muitos relatos da palavra de Deus. Ele, como o próprio em Colossenses que a gente vê ali, a gente descobre que Marcos era primo de Barnabé. E a gente tem uma história bem conhecida sobre João Marcos. Só passar no próximo capítulo de Atos 13, versículo 13. Quando Barnabé e Saulo são enviados para a primeira viagem missionária, João Marcos estava junto. Então, no versículo 13, a gente vê uma situação que aconteceu com eles ali. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. A gente também não sabe exatamente
qual foram os motivos, o porquê, né, os porquês de João Marcos abandonar a Paulo e Barnabé, mas muito provavelmente foi a dificuldade dos próximos passos que iam ter em relação à viagem. Aquilo que ia acontecer em das cidades, né, eles já tinham passado por alguns lugares, e aqui provavelmente o que João Marcos disse é: isso é demais para mim, não vou conseguir ir com vocês, eu vou voltar para casa. E ele voltou para casa. Não continuou com aqueles irmãos lá naquelas viagens missionárias. Né? E o que aconteceu depois foi que, num outro momento, quando ia ser feita a segunda viagem missionária, Barnabé queria levar o seu primo junto, mas Paulo disse: não vou levar. E teve uma discussão tão grande que os dois se separaram. Paulo foi com Silas e Barnabé foi com João Marcos. Mas é interessante porque alguns anos depois, como a gente vê aqui em Colossenses, Marcos ele voltou a trabalhar junto com Paulo. Então aquela vida que tinha pisado na bola voltou a servir o Senhor. Né? Houve uma restauração. E é interessante porque esse João Marcos ele não conheceu diretamente, não foi, possivelmente não conheceu tudo exatamente, né, dos relatos bíblicos, todos aqueles relatos, né, mas ele foi um escritor do Evangelho. E foi alguém que a gente vê lá em 1 Pedro 5,13, eu vou ler rapidamente. Alguém considerado como filho por Pedro. Lá no final da carta, Pedro diz o seguinte: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Então, ao que parece, o João Marcos se aproximou muito de Paulo e aprendeu muito de Pedro, e aprendeu muito de Pedro. E aprendendo com Pedro, houve uma restauração naquela vida, que foi tão grande que Paulo voltou a admitir ele de novo no ministério junto com ele, e lá em 2 Timóteo 4,11, a última carta que Paulo enviou, porque após ela ele foi martirizado, a gente vê o que Paulo fala sobre Marcos. Lá em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz o seguinte sobre Marcos: traga Marcos com você, fala Timóteo, porque ele me é útil para o ministério. Então aquele jovem que foi rejeitado por Paulo para seguir no ministério, agora Paulo está dizendo: traz ele também, porque ele é muito útil, ele me serve, é muito bom estar com ele aqui no ministério. E aqui é um encorajamento para nós, porque lá Onésimo, ele era alguém que não conhecia o Senhor quando ele fez aquele ato do roubo, que foi algo muito sério da parte dele. Marcos, ele era crente já. Ele era um crente. Só que quando a coisa realmente ficou difícil, quando precisava ser firme na fé, ele saiu fora. Ele caiu fora. E o encorajamento é que, mesmo que a gente tenha feito coisas terríveis, sim, como abandonar alguém que precisava, ou se desviou na caminhada, Deus ainda pode restaurar. Ele ainda pode restaurar e pode nos usar muito nas mãos dele. A gente pode ser muito útil, assim como João Marcos foi, a ponto que o próprio João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. Ele escreveu esse Evangelho e certamente é de bênção para toda a igreja hoje em dia. Né? Muito ele aprendeu de Pedro para escrever o Evangelho. E a gente pode ser bênção também. Assim como o Marcos teve essa restauração, a gente mesmo passando por situações de tropeço, a gente pode voltar
e servir ao Senhor e ser muito útil e ter um bom testemunho de restauração, como aconteceu com Pedro, que negou o Senhor, assim como Marcos, que abandonou a Paulo, né, e a Barnabé. E avançando aqui no nosso texto, a gente chega a Jesus, chamado Justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que somos cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. E esse personagem aqui, Jesus Justo, é a única menção que tem dele na Bíblia. Não tem mais nenhuma menção à vida dele. Mas o que a gente sabe sobre Jesus Justo e esses últimos pessoas que foram mencionadas é que eles eram consolo de Deus para Paulo. Então, mas por que consolo? Porque eles eram judeus crentes e Paulo pesava muito no seu coração de ver a rejeição que havia do ministério, a rejeição em relação ao evangelho, mas haviam ainda judeus crentes e isso era de ânimo a Paulo e uma bênção para a vida dele, né? E aqui mais uma vez, né, vidas que eram fiéis, que eram de bênção. A gente não sabe como as nossas vidas podem ser de bênção também. Mas seguindo adiante, Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Epáfras, para mim, é alguém muito especial. Certamente, quando eu for lá pro céu, eu vou procurar onde é que tá o Epáfras. Eu preciso dar um abraço nele. Porque, nossa, esse cara é demais. Eu já comentei em outra ocasião que quanto que ele teve que percorrer para chegar até Roma. Ele saiu de Colossos, foi até Roma, mais de 1.000 quilômetros, passando por mar, passando por perigo de ser roubado, perigo de ser morto, coisas terríveis. Perigo de naufrágios, né? E tem pessoas que têm medo de andar de avião, né? Avião é a maneira mais segura de viajar. Agora um barco, meu amigo, aí é perigoso, muito mais perigoso, né? Comparado a uma viagem de longa distância. E Epáfras foi, porque ele tinha um amor muito grande pela igreja de Colossos. Ele era tanto evangelista, né, que levou eles a conhecer o Senhor. E a gente pode ir lá ler rapidamente em Colossenses 1:7, que Paulo escreveu também nessa mesma carta: vocês o aprenderam de Epáfras, né, falando sobre o Evangelho, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, ele, além de evangelista, pastor daquela igreja, ele amava muito aqueles irmãos. Amava tanto que ele percorreu uma viagem extremamente perigosa para poder saber como ele poderia ajudar aqueles irmãos lá de Colossos a combater aquelas heresias, aquelas coisas que a gente estudou ao longo desses tempos juntos, né? E Epáfras não mediu esforço para estar servindo, para estar sendo usado por Deus na vida daqueles irmãos. E ainda quando ele esteve lá com Paulo preso, né, porque em Filemão fala que é companheiro de prisão por causa de Jesus, né, por causa de Cristo Jesus, ele ainda lá, a gente vê aqui em Colossenses que ele estava se esforçando muito, orando por eles. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Herápolis. Então, ele não podia fazer mais nada. Ele estava preso lá com Paulo e não podia fazer mais nada em relação a voltar e poder servir aqueles irmãos. Mas ele orava. Ele orava firme por eles. E aqui uma aplicação que a gente pode trazer não somente o nosso pastor, não somente o nosso missionário, né, o pastor Roberto, o Alaor, não somente eles que têm essa responsabilidade de estar à frente do povo, né, como líder da igreja, como o Vitor, como eu, de estar orando pela igreja, que é a nossa responsabilidade. A gente precisa realmente orar pela igreja, estar
se colocando diante de Deus, assim como o próprio Epáfras fez. A gente precisa fazer isso. Um desafio aqui que eu percebo também para cada um dos homens, dos líderes nas suas casas, é como vocês estão efetuando esse ministério pastoral na sua família. Vocês têm orado pelas suas esposas, pelos seus filhos, têm se dedicado à oração, têm batalhado por eles em oração, têm se esforçado por eles como Epáfras era esforçado por aqueles pelos quais ele amava, pelos quais ele tinha responsabilidade diante de Deus para fazer eles crescerem, né, aqueles crentes crescerem no relacionamento do Senhor. Esse é um desafio que a gente deve pensar. Como a gente tem sido nesse ministério tão importante que é a oração por aqueles pelos quais nós temos responsabilidade diante de Deus. Temos que fazer isso, irmãos. É um desafio para mim também. E próximo versículo, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Eu gostaria muito, muito mesmo, de poder dedicar uma pregação só nesse versículo. Só nesse versículo, tão pequenininho, tão pitiquinho, mas tanta coisa a gente podia estudar sobre a vida de Lucas, a vida de Demas. Tantas aplicações que a gente podia fazer sobre a vida de um e a vida do outro. É simplesmente fantástico. O contraste num versículo tão pequeno. Porque Lucas, o médico amado, aqui já Paulo já explica quem é Lucas. Né? Lucas provavelmente era alguém que veio da Antioquia. A gente não sabe exatamente de onde ele veio, mas provavelmente ele veio da Antioquia, se juntou a Paulo no ministério e ficou firme. E Lucas é um tanto engraçado porque ele tinha tudo para ser assim uma carreira fantástica, fantástica, né? Porque o médico hoje, nos nossos dias, é alguém muito valorizado. Só que naquela época era muito mais ainda valorizado do que hoje é. E tinha tudo para seguir uma carreira, ser conhecido, ser reconhecido, ter muitos recursos, ter muito dinheiro, ter assim, nossa, tinha tudo para dar certo na visão do mundo. E ele decidiu usar a sua profissão para abençoar o ministério. Ele largou tudo aquilo que ele podia ganhar para estar servindo junto com Paulo. Então, Lucas não fez apenas estar junto com Paulo e servir ele nas necessidades, o que já é um fato fantástico. Mas ele era um médico, pesquisador, historiador, escritor do Evangelho e também o livro de Atos. Então, alguém teve um impacto fenomenal na história da igreja. Muito do que a gente leu nessa noite em Atos, Lucas escreveu. O Evangelho de Lucas é um evangelho muito extenso, que a gente descobre muitas coisas muito importantes sobre o Senhor Jesus. Lucas escreveu também. E um testemunho muito bom da parte de Paulo também, do empenho, do cuidado, do amor de Lucas. E ele fez tudo isso para servir o Senhor, para honrar o Senhor. Só que é bem curioso, porque logo em seguida fala sobre Demas. E Demas enviam saudações. Então a gente viu lá sobre Tíquico, que era um irmão amado, ministro fiel, cooperador do serviço do Senhor. Aristarco, companheiro de prisão. A gente vê muitos elogios por Epáfras, Lucas, o médico amado, e Demas. Surge o Demas ali. E a gente não sabe como Demas servia aqui nesse tempo, mas ele serviu ao longo, junto com Paulo, é verdade, estava ali. Mas a gente não sabe quais as intenções de Demas de estar ali, quais os motivos dele de estar ali. A única coisa que a gente sabe é o futuro de Demas. Ele era um companheiro de ministério lá em Filemon, né? Mas lá em 2 Timóteo 4,10 fala o seguinte sobre Demas.
Versículo 9 a gente pode ler antes também. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Paulo não disse assim, Demas foi para Tessalônica para servir ao Senhor, eu enviei ele lá, ele quis iniciar um ministério, continuar servindo. Não foi uma coisa boa que ele foi para lá. Por que Demas foi lá para Tessalônica? Amando este mundo, amando as coisas do mundo. Provavelmente ele buscava ser reconhecido junto a Paulo, ele buscava alguma coisa assim, recursos, alguma coisa financeiros, enfim, alguma coisa ele estava buscando e ele não encontrou. Então se aqui não tem, eu vou para um lugar que tem. E ele foi lá para Tessalônica, que era uma cidade conhecida por ser uma cidade muito abastada, uma cidade muito rica. Provavelmente ele foi para lá para tentar ganhar a vida. Porque lá no ministério não deu certo, então eu vou ganhar a vida lá com aquela cidade, né? Então aqui a gente vê um contraste, né? O contraste da vida de alguém que estava feito na vida com alguém que buscava ganhar a vida. E tem muita coisa aqui que a gente podia estudar, irmãos, mas a grande questão que eu queria colocar como aplicação é que a gente ame realmente o Senhor, porque o amor ao mundo nos afasta do Senhor, nos leva para longe do Senhor, nos faz ter um testemunho terrível, porque o que a gente sabe de Demas é que ele negou o Senhor, amou as coisas do mundo e não serviu mais, desapareceu na Bíblia, sumiu, ninguém mais sabe quem é Demas. O legado que ele poderia ter de um ministério, de servir ao Senhor, de ser de bênção, se apagou, virou cinza. Estava tão perto de poder ter um legado tão maravilhoso quanto esses outros irmãos que a gente estava comentando antes, ele jogou tudo fora. Então, é um alerta para nós. O que nós temos feito? Temos mais amado ao mundo ou amado ao Senhor? Porque se vamos amar o mundo, lá, 2 João 2,14, tem um alerta muito grande sobre isso. 1 João 2,14, perdão. 2,15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, se nós amamos o mundo, se preferimos o mundo, precisamos ligar o alerta. Porque o alerta é: será que somos crentes? Será que somos filhos de Deus? E esse é o alerta que a gente precisa ligar quando a gente ama mais ao mundo do que ama o Senhor. Eu prefiro estar longe do Senhor, prefiro estar em qualquer outro lugar do que estar aqui na igreja, prefiro fazer qualquer outra coisa do que estudar a palavra de Deus, prefiro fazer qualquer outra coisa do que estar orando. Se você está assim, cuidado. Com muito cuidado. Se volte ao Senhor novamente. Coloque os olhos no Senhor. Porque o perigo pode ser que você não pertença a Ele. Então esse é um alerta muito grande. A gente não sabe o que aconteceu com Demas. A gente não sabe se ele se arrependeu. A gente não sabe se ele se voltou ao Senhor. A gente não sabe disso. O que a gente sabe é que ele amou o mundo e não serviu mais a Deus. E o legado dele é um legado de tristeza. Ser lembrado por essa vida, por ser abandonado o ministério. Então que a gente também não seja lembrado por isso, por alguém que vacilou, errou e não voltou mais. Mas que a gente possa ter testemunho como João Marcos. E seguindo aqui ao final da nossa carta, a gente lê o seguinte: saudem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que essa carta for
lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. A gente não tem muito tempo para estar discutindo sobre quem era Ninfa, quem era essa pessoa e tudo mais. E eu não vou entrar muito na discussão, mas essa pessoa, ela tem uma discussão muito grande em relação a elas. Eu vou tentar passar bem rapidinho. Que Ninfa, ela pode ser... alguns manuscritos dizem ninfa, que é um nome de uma mulher, ou ninfas, que é o nome de um homem. Na Almeida, a interpretação é que seja uma mulher. Entretanto, contudo, todavia, todas as versões gregas que eu tenho do Novo Testamento trata ninfa como um homem, como um homem que a igreja se reunia na sua casa. Então, só para comentar sobre isso, porque essa passagem é usada por aqueles que dizem que as mulheres têm possibilidade de servir como pastoras, como líderes de igreja, porque a igreja se reunia na casa dela. E tem dois problemas aqui. Um, esse que eu comentei, que muito provavelmente ninfa se refere a um homem, não a uma mulher, porque os manuscritos mais confiáveis, os mais antigos, tratam ninfa como um homem, não como uma mulher. E outra questão é que se a igreja se reunia na casa dela, não necessariamente, ou na casa dele, não necessariamente essa pessoa era o pastor ou a pastora. As pessoas se reuniam na casa dela. Então, não... Algumas vezes a gente se reuniu na casa do meu pai, algumas vezes na casa do Vitor. E o meu pai não é o pastor da igreja e o Vitor não é o pastor, embora é líder, né? Então, não quer dizer muita coisa isso. Então, eu ia falar mais sobre essa questão mesmo, para não passar batido. Mas em relação aos Laodicenses, a gente vai passar mesmo. Então, a gente vai até o final dessa carta, que é a despedida. Nos versículos finais a gente encontra o seguinte: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação, de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então, meus amados, minhas últimas palavras em relação a essa carta aos Colossenses, é a mesma exortação que Paulo deu a Arquipo, que também é um irmão que servia ao Senhor, que era uma bênção, e que recebeu, muito provavelmente, o pastorado que pertencia a Epáfras. Paulo disse a Arquipo: cuide em cumprir, cuide em preencher, cuide em completar o ministério que você recebeu no Senhor. E o meu encorajamento, irmãos, para cada um de nós aqui, para todo mundo que conhece o Senhor, que serve a Ele, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Cuide em cumprir. Sirva com amor, dedicação ao Senhor. Porque se Ele deu um ministério a você, cuide em cumprir com esse ministério que Ele deu. Seja um ministério que abrange outros irmãos na igreja, como o ministério que o pastor Roberto tem, como a Rose também, como a Samantha, como a Laor, como o Vitor, né, como a mim também, como líder aqui na igreja, que sirvamos de maneira fiel ao Senhor. A gente não sabe qual que vão ser os efeitos da nossa fidelidade ao Senhor. A gente não sabe como essa fidelidade que abençoa pode chegar. Mas uma coisa eu preciso falar de maneira muito clara e objetiva. O ministério do pastor Roberto foi muito importante na minha vida. Muito importante, da Rose também. Muito importante. De maneira nenhuma eu estudaria com tanto afinco a palavra de Deus se não tivesse o exemplo dele. Com certeza vocês podem ver aqui na nossa pequena igreja como muitos têm sido abençoados pelo ministério do pastor Roberto. Eu te agradeço, pastor, pela tua fidelidade. Porque
me abençoou, tem abençoado muitas pessoas hoje em dia, os irmãos lá de Canoas também. As suas filhas têm sido de bênção também, né? Pelo ministério do pastor, o ministério da Rose, tem servido aqui em Novo Hamburgo, também em São Sebastião do Caí, lá na África, lá em Moçambique, servindo também. A gente não sabe, irmãos, como com o nosso serviço fiel ao Senhor o que isso pode fazer, onde pode chegar. A gente não sabe. Como todas as ministrações do louvor, todo domingo, pode impactar na vida daqueles irmãos que estão ali cantando junto. A gente não sabe quais são as dificuldades, quais são os desafios que os irmãos passam, mas que a ministração do louvor pode encorajar, pode abençoar. Eu muitas vezes fui abençoado, né? E eu sou meio emotivo demais, muitas vezes eu já chorei aqui no culto, espero que ninguém tenha visto. Mas é de muita bênção. Um serviço das próprias irmãs que servem lá com o berçário, para que os pais possam se dedicar a conhecer da palavra de Deus. A gente não sabe, naquele dia onde aquela professora, aquele professor serviu lá, como que a pregação que foi exposta aqui impactou a vida daquele pai. A gente não sabe isso. A gente não sabe como o trabalho de fidelidade com o pai, que uma mãe tem com seu filho, vai impactar no futuro. A gente não sabe disso. A gente não sabe. Por isso, mais uma vez, irmãos, eu falo, cuidem em cumprir o ministério que vocês receberam no Senhor. A gente não sabe aonde vai chegar a obra de Deus na nossa fidelidade. Não sei se Paulo sabia, com ele mandando essa carta, o quanto ele ia abençoar as igrejas no futuro. Eu não sei se Epáfras sabia que ele, fazendo aquela viagem completamente maluca, completamente assim, exagerada e que poderia acontecer um grande problema, foi de bênção para o povo de Deus e é de bênção para nós hoje. A gente não sabe com a fidelidade que a gente vai fazer, que temos hoje em dia, vai impactar o povo de Deus. A gente não sabe. Mas eu insisto mais uma vez, irmãos. Quando cumprir o ministério que vocês receberam do Senhor, que a gente possa ser fiel, como grande parte desses irmãos que a gente pôde estar estudando nessa noite foi. E que as nossas vidas possam ser caracterizadas por uma fidelidade que abençoa. Abençoa aqueles que a gente tem contatos, nossos relacionamentos, nossas famílias, nossos irmãos. Que a gente possa ver assim. E amados, a graça seja com vocês. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Deus. Eu te louvo. Eu te louvo muito porque depois de um grande tempo, Senhor, depois de muitos anos, a gente pôde completar o estudo dessa carta tão maravilhosa, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Eu te louvo porque o Senhor usou ela na minha vida, usou na vida dos meus irmãos, e eu te peço que o Senhor nos dê essa graça, nos mantenha firme no ministério. Qualquer desafio que tenhamos, que possamos ser fiéis, Deus. Possamos ser fiéis, que confiemos no Teu poder, Deus. Que nos dediquemos em oração, que não deixemos de confiar no Senhor, no Teu poder fantástico, magnífico. Nos ajuda a ser fiéis, Senhor. Nos ajuda a ser fiéis e que as nossas vidas possam ser de bênção a outras vidas que a gente possa nem imaginar, nem conhecer, mas que possamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos dá e que não amemos o mundo mais do que o Senhor. Que amemos o Senhor, que sejamos de bênção aos descrentes que não te conhecem, que sejamos de bênção àqueles que não te pertencem, que sejamos de bênção, Deus, para a Tua glória. Muito obrigado, porque o Senhor tem salvo a tantos e tem nos incluído nessa graça também. Em nome de Jesus que oramos. Amém.